Aprenderemos agora a utilizar o Sketch 3D em conjunto com alguns recursos. O Sketch 3D pode ser muito útil quando usado associadamente, por exemplo, com os recursos de Sweep e de Loft. Agora eu vou criar um esboço 3D e por meio dele gerar uma extrusão. Para isso basta eu vir à aba Esboço, logo abaixo do ícone de esboço, clicar na seta e selecionar a opção Esboço 3D. Vou começar criando um retângulo simples. Vou deletar essas duas linhas do retângulo e no lugar de uma delas vou criar uma spline. Agora eu vou trabalhar esta minha spline. Veja só o que é possível fazer no esboço 3D. No lugar da outra linha que eu deletei, eu vou criar um perfil com uma linha normal. E também posso trabalhar este perfil, vejam. Agora eu vou adicionar raios, porque isso também é possível aqui no esboço 3D. E vou criar uma outra geometria para adicionar, por exemplo, relações. Veja só, adicionei uma relação de tangência aqui e também vou adicionar uma relação de tangência aqui. Agora eu vou aparar as partes que não me interessam. E por fim, vou criar uma direção para extrudar este esboço. Porque todas as vezes que nós vamos extrudar um esboço 3D, é necessário que haja uma direção. Vamos ajeitá-la. Ok. Confirmo o meu Sketch. E vindo até Recursos, ressalto Base Extrudado, eu seleciono o meu contorno. E depois, esta linha que eu criei como direção. Veja que a extrusão é criada, eu confirmo o comando. E assim eu criei, por meio de um esboço 3D, uma extrusão. Vou criar um canudo para esse copo que eu desenhei, utilizando o Sketch 3D Sweep e Loft. Observem. Inicio um Sketch 3D e, primeiramente, vou desenhar o diâmetro do meu canudo. Vou cotá-lo agora com 8 mm. Confirmo meu sketch e inicio um novo sketch 3D. Vou desenhar a linha que servirá para criar a haste do canudo. Vejam só. E agora vou aplicar o Sweep por meio desse perfil e deste caminho. E no recurso fino, deixo uma direção com 3/10 de parede. Agora, ainda no Sketch 3D, vou desenhar os perfis para o Loft. Observem o que nós podemos fazer com um Sketch 3D, associado aos recursos de Loft e de Sweep. Vou desenhar o outro perfil agora, também com 8 mm de diâmetro, e aplicar um Loft, utilizando esse perfil, e em parâmetros de linha de centro, utilizando esta linha. Agora em recurso fino, definindo uma parede com uma direção e uma espessura de 3/10. E veja que eu tenho agora um canudo utilizando o Sketch 3D Sweep e Loft para o meu copo. Agora eu vou criar alojamentos para parafusos na parede deste tubo que eu criei como exemplo, utilizando Sketch 3D associado com o assistente de perfuração. Para isso, eu venho até o assistente de perfuração, vou configurar agora as dimensões do alojamento do parafuso. Então ele será um M10 com ajuste normal. Aqui eu vou selecionar até o próximo. E na folga da cabeça vou colocar 0,5 ou meio milímetro. Vindo em posições, veja que aqui eu tenho a opção de esboço 3D. Eu vou acioná-la. E trazendo o mouse até em cima da parede do tubo, vejam que ao passo que eu movimento o mouse, é possível que eu posicione o alojamento
a posição do alojamento no tubo. Basta clicar. Então eu vou colocar um aqui, outro aqui e outro aqui. Agora eu vou adicionar dimensões. Desta face para cá, 50. Desta face até o outro, 100. E desta face até o último, 150. Confirmo o comando e perceba que eu criei os alojamentos numa parede não plana, que é a parede do tubo, utilizando o Sketch 3D e o assistente de perfuração. São inúmeras as possibilidades que nós podemos criar para utilizar um Sketch 3D dentro do nosso projeto. Ele pode ser associado a muitos tipos de recursos para criar diversos tipos de geometrias. Então, utilizem esta técnica, treinem bastante e descubram tudo o que é possível fazer com o Sketch 3D.